e a mulher fica muito só, né? Então a gente tem ajudado. Eu vejo que a nossa missão é essa, é acolher, é trazer para perto, é dizer você não está sozinha. Hoje nós vamos receber 3 mulheres incríveis: Leila Junice, Fernanda de Paula e a professora Rose Knupp, líder do Instituto Amigas do Peito, um projeto social que transforma a dor em esperança. Com fé, leveza e muita força, a Rose acolhe e inspira pacientes de Itaboraí, ajudando-as a enfrentar o tratamento do câncer de mama com mais amor e dignidade. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Uma Mulher Forte e Real. Eu sou a Carol Rosa e hoje nós teremos um episódio muito especial. Vamos falar de coragem, de força, de esperança, com mulheres incríveis do projeto Amigas do Peito. Vamos receber aqui a idealizadora desse movimento, Rose Knupp, e 2 amigas que vão contar histórias inspiradoras, mulheres que vivem essa história real de dentro. Se você está assistindo esse episódio, prepare o seu coração, porque nós teremos momentos emocionantes de força e muita luz. Rose, compartilha com a gente um pouco da sua história e como surgiu esse movimento tão incrível que é o projeto Amigas do Peito. Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer, Carol, por esse carinho. Deus continue abençoando vocês. Amém. Então, nosso projeto, ele iniciou em setembro de 2021, quando eu recebi um convite para receber uma homenagem no Outubro Rosa, e eu convidei algumas mulheres, convidei mais algumas amigas que passavam pelo processo, e eu criei um grupo no WhatsApp, Amigas do Peito, Itaboraí, para a gente conversar, né? E a gente deu continuidade a esse grupo, a gente não parou por aí, e hoje a gente tem aí mais de 200 famílias. Então, assim que iniciou o nosso projeto, nosso Instituto Amigas do Peito. Hoje nós somos instituto, né? Mas a gente iniciou assim, com 11 mulheres nessa luta, entendendo que uma pode apoiar e ajudar a outra. Incrível. E você viveu essa história do câncer? Exato, Carol. Eu recebi o diagnóstico em dezembro de 2019, iniciei meu tratamento em janeiro de 2020. Passei pelo processo de cirurgia, fiz uma quadrantectomia, retirei uma parte da mama, fiz também 8 sessões de quimioterapia e 30 sessões de radioterapia. Foram momentos bem difíceis, sabe? São momentos que a gente realmente precisa da ajuda, do carinho da família, né? de ter uma rede de apoio, porque quando o paciente sofre, ele não sofre só, a família toda sofre. Então é importante essa rede de apoio. Graças a Deus eu tive o apoio do meu esposo, que sempre esteve comigo, me ajudando, da minha filha, mas foi numa época de pandemia, quando a gente não podia estar próximo dos amigos, receber abraço, receber o carinho. E eu recebia muitas mensagens, pessoas que vinham cantar para mim, embaixo da janela do prédio onde eu moro. Foi um momento difícil, mas também de receber bastante carinho dessa forma. E como você falou, né, você teve uma rede de apoio familiar, você teve o seu esposo, mas muitas mulheres às vezes não têm essa rede de apoio familiar. Exato. Então, eu acredito, né, eu quero até te perguntar, qual é a missão mais profunda do projeto, mas eu acredito que seja isso, acolher mulheres que não têm rede de apoio, ser essa rede de apoio para outras mulheres, mas para você, qual é a missão mesmo, o objetivo do movimento? Essa história, né, esse é um percentual que é uma história real para a gente, né? Vivido todos os dias. A gente percebe isso claramente nas pacientes que chegam. Muitas delas, a gente tem já isso estimado em pesquisas, 60% dos casos das mulheres, os homens abandonam, né? Eu falo sempre que às vezes o homem não sabe lidar com essa questão da doença, da dor, até quando é ele mesmo que está passando pelo processo. E a mulher fica muito só, né? Então a gente tem ajudado. Eu vejo que a nossa missão é essa, é acolher, é trazer para perto, é dizer você não está sozinha, ou você não está sozinho, porque o nosso grupo, ele é aberto também a homens, é aberto a crianças. A gente, no momento, não tem nenhum homem no grupo, todas são mulheres e nós temos 2 crianças. Mas a gente já teve, né? Infelizmente, alguns se foram, né?
porque a gente sabe que é difícil o tratamento. Quando você descobre precocemente, a chance de cura é muito grande. Mas quando o paciente já descobre numa situação, às vezes até de metástase, a gente sabe quanto que é difícil para essa pessoa sobreviver. E aí é um milagre, né? Eu vejo isso, nós somos um milagre. Estarmos aqui é uma oportunidade que Deus nos deu. Então, enquanto estivermos aqui, vamos abraçar, vamos acolher essas pessoas. Perfeito, Rose, muito obrigada. Inclusive, nós estamos gravando esse episódio no mês de outubro, que é o mês oficial da luta e conscientização contra o câncer de mama. E a Rose falou que não só mulheres passam por esse processo, mas homens. O percentual é menor, mas alguns homens enfrentam também esse processo. E vocês acolhem não só as mulheres, como os homens também, Rose? Isso. 1% dos homens ele pode ter câncer de mama. No nosso grupo, não chegou nenhum homem com câncer de mama. A gente teve outras situações, né? Porque o grupo é aberto não só a paciente com câncer de mama, mas a qualquer tipo de câncer. Mas a gente sabe, no município, pacientes que teve câncer de mama, tem palestras que a gente já foi em postos de saúde, pessoas que fizeram relatos, né, de familiares e tudo mais. Então, o percentual é de 1% dos homens. E essas crianças que você falou também é câncer de mama ou é outro tipo de câncer? Outro tipo de câncer. A gente tem um com câncer de cabeça, né, tá com câncer no cérebro, e o outro que é leucemia. E teve algum caso que mais te marcou, assim, de alguma pessoa que você recebeu no projeto para poder acolher, ajudar? Muitos casos marcaram, muitos. Se eu for contar aqui para vocês, fica até difícil. Mas eu vou escolher um em especial, que mais te marcou? Né, que assim, me marcou demais, que eu lembro muito dessa pessoa, que é minha amiga Beth, que eu tenho um carinho muito especial, continuo tendo, apesar dela não estar mais conosco. Mas a Beth foi aquela paciente que eu acolhi no máximo que eu pude. Ela estava num momento de muita fragilidade e eu sempre ligava, conversava com ela. E ela muito frágil porque ela estava já com metástase, com dificuldade para respirar, câncer também no pulmão, enfim. E aí eu falava, vem estar com a gente em algum momento, né? Vem aqui conversar um pouco e tal. E até que um dia ela foi num encontro nosso. E desde então ela não deixou mais de ir, né? E Beth foi melhorando, a ponto dos médicos que atendiam falarem assim, a senhora está dando pernada na ciência. Foi o termo que eles usaram. Porque todo mês que a gente marca a sua consulta, a gente espera que a senhora não retorne. E a senhora está retornando. Vamos iniciar novamente a quimioterapia, então. E aí ela voltou a fazer quimioterapia, Beth estava bem, Beth já subia em árvore, Beth já andava a cavalo, estava com a gente aí nesse momento. Mas ela ficou até enquanto Deus permitiu, né? Deus tratou com muito carinho dela, da família, e ele a recolheu. E pra gente é uma história que marca, principalmente para mim, marca muito. Sim, porque vocês viveram toda essa trajetória juntas. Isso. Né? A gente sabe que em alguma hora a gente vai ser recebida nos braços do Senhor, né? Verdade. Que a gente precisa passar por esse momento, mas a gente nunca está preparado de fato. Verdade. E fica aquele carinho, fica aquela saudade. Mas com certeza a Beth, né, foi uma mulher forte e real que deixou a sua história inspiradora para motivar outras mulheres que fazem parte hoje do projeto. Inclusive, Carol, a ideia do bazar foi dela. Ela que teve a ideia de fazer um bazar das Amigas do Peito. E hoje a gente tem um bazar, está lá em Manilha, na rua Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, em frente ao CEP 453. Esse bazar é um bazar que em breve a gente vai conseguir colocar o nome da Beth lá, porque eu quero deixar essa homenagem para ela. Inclusive, eu quero agradecer, né? Eu sei que ainda não está no final, mas esse momento... Porque, gente, a agenda dessas mulheres esse mês está sensacional. Elas não param todos os dias em um lugar diferente. Bazar, eventos, desfiles, palestras, né? Tá com a agenda cheia, então eu me sinto lisonjeada
de poder receber vocês aqui, mesmo na agenda corrida, vocês dedicarem o tempo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E nós estamos recebendo aqui, além da Rose, depois a gente vai voltar com mais perguntas com a Rose, mas eu quero conhecer um pouquinho da história de duas amigas do peito que estão aqui com a gente, que também fazem parte do projeto. Eu vou falar primeiro com a Leila. Leila Junice, 52 anos. Eu não entendi agora aqui, ó. Teve esse Carcinoma. Carcinoma? É. O que é o carcinoma? Carcinoma é porque, na verdade, é um câncer. É um câncer. Que eles denominam dessa forma. Eu tive um carcinoma invasivo. O dela é carcinoma in situ. O câncer de mama, ele tem vários tipos. Ele não é um só. Então, tem várias nomenclaturas. É mais... Diferente. Esse eu ainda não tinha visto. Então, teve um carcinoma em 2017. Fez 3 cirurgias e depois de 15 sessões de radioterapia e hormonioterapia com tamoxifeno, depois em 2023, no caso você superou, né, esse câncer, e depois em 2023 descobriu mais 2 nódulos malignos. Eu vou deixar para você compartilhar, porque só tem nome difícil aqui, Leila. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Como que você descobriu o câncer e como você como que você conheceu o projeto Amigas do Peito, como que você chegou até a Rose? Olá, Carol. A minha história, ela começou na verdade, em 2010, né? Eu tive um nódulo inflamatório e eu fiz a cirurgia, né? Consegui tirar o nódulo e, graças a Deus, ele era benigno. Mas o meu mastologista, ele falou que eu teria que acompanhar de 6 em 6 meses, né? Porque eu teria probabilidade de ter um novo nódulo. Porque ele não conseguiu tirar todo o nódulo, né? Ele deixou um vestígio. Então, eu tomei a medicação, né? Para poder secar e fui acompanhando, né? De 6 em 6 meses eu fazia os exames. E quando chegou em 2017, né, na mesma mama que eu operei esse nódulo, eu deitada assim no meu quarto, né, passei a mão no seio e senti um carocinho, né, do tamanho de um feijão. Então eu fiquei na dúvida, né, aí perguntei ao meu marido, pedi ele para dar uma olhadinha para ver se não era alguma espinha, alguma coisa assim, né, Então ele falou assim, não, amor, não tem nada. Aí no dia seguinte, né, eu fui até o posto de saúde, aí consegui falar com a médica, ela adiantou todos os exames para mim, né, para eu fazer, e já marcou o retorno para mastologista, né, para levar para o mastologista. E eu só consegui, teve um intervalo grande aí, eu só consegui no ano seguinte, né, fazer o acompanhamento com o mastologista. Quando eu consegui fazer todos os exames, tudo certinho, eu já estava com câncer, né, só que ele era in situ, só que eu tive que fazer 3 cirurgias para conseguir tirar toda a doença, né? Eu fiz um quadrante, né? Tirei o quadrante. Foi necessário fazer as 3 cirurgias. E aí eu fiz só a radioterapia. Fiz 15 sessões, depois eu entrei com o tamoxifeno, né? Que eu teria que tomar durante 5 anos. Porém, nesse intervalo, né? Que eu estava tomando o tamoxifeno, fazendo os exames de rotina, né? Eu descobri que eu estava com mais 2 nódulos na mama esquerda. E até então ele estava pequeno, né? Nós fomos acompanhando. Assim, do nada, no estalar de dedos, de uma semana para outra, ele duplicou de tamanho. Foi muito rápido, porque até então eu não sentia o caroço. Aí, quando eu senti, aí eu marquei a consulta com o meu oncologista, né? Que eu já via fazendo esse acompanhamento por causa da outra mama.
Aí ele mandou eu fazer uma ressonância, né, da mama, e foi constatado que eu estava com mais 2 carcinomas invasivos. E esse carcinoma, ele já tinha entrado na minha corrente sanguínea. Aí ele falou, olha, vamos fazer a cirurgia e vamos entrar logo com a quimio, né? Quimioterapia. Então, aí na semana seguinte, né, após eu pegar o resultado do carcinoma, nós entramos já com a quimioterapia. Eu fiz 4 sessões vermelhas, porém eu tive uma intoxicação no fígado. Nossa. E ele falou que se eu não conseguisse desintoxicar o meu fígado, eu não poderia continuar com a quimioterapia. Aí eu consegui, né? Fiz acompanhamento com a hepatologista, consegui desintoxicar e fiz mais 12 sessões de quimio branca, porque ele teria que diminuir a dosagem do remédio para não intoxicar de novo o fígado. Eu fiz todo esse tratamento, né? Aí fiz mais 15 sessões de radioterapia e aí trocaram a minha medicação porque o tamoxifeno já não era mais eficaz, né, contra esse carcinoma. E como ele já tinha entrado na corrente sanguínea, eu precisava tomar para poder matar, né, as células que já estavam circulando. E eu venho fazendo esse tratamento até hoje, né? Tomo agora anastrozol, né? Que é uma medicação que ela mexe muito com os ossos, né? Nós sentimos muitas dores por causa dessa medicação, mas é um processo. É um né? processo. Leila, você falou que no caso você descobriu, na verdade, é muito importante, gente. Por isso essa campanha de conscientização durante todo o mês, mas não fique só no mês de outubro, né? Mas o ato de se tocar, de se conhecer, é tão importante. Tem mulheres que não fazem isso, né? E o quanto antes você descobrir, melhor. Porque você falou que, na verdade, você sentiu o caroço, recorreu ao posto, e nós sabemos que a nossa cidade vem crescendo cada vez mais, vem se transformando, né? A saúde está melhorando, mas ainda assim precisa de uma atenção especial para esse cuidado, porque você demorou 1 ano praticamente na espera para conseguir médicos específicos para o tratamento, para iniciar. Isso. Certo? Certo. E depois todo esse tratamento que você fez também foi pela rede pública ou você teve que recorrer à ajuda particular? Não, na verdade eu fiz a maioria do meu tratamento pela rede pública. Sim. Porém, eu tive que fazer alguns exames de forma particular para poder agilizar. Sim. Entendeu? Porque às vezes tem certos exames que são muito demorados. Sim. Para a gente conseguir o acesso ao exame e também o resultado. Entendeu? Porque na rede particular você consegue um resultado mais rápido. Entendeu? E devido a esse carcinoma invasivo, ele é, tipo assim, é tudo para ontem. Sim. Entendeu? A gente não pode ficar esperando. Então, a gente tem que fazer essa força, entendeu? Fazer os exames particulares para andar mais rápido o tratamento. Mas, assim, todo acompanhamento que eu tenho é pela rede pública, entendeu? Não tenho o que reclamar. A gente consegue... Graças a Deus está conseguindo todos os recursos que você precisa. Isso, e com as amigas do peito também, brigando valentemente. Porque quando eu conheci o grupo, eu estava numa fase... Porque não é só o corpo, é a cabeça, a mente, entendeu? Quando eu conheci Rose, eu estava numa fase muito depressiva. Eu fazia meu tratamento... Faço, né? O tratamento em Rio Bonito. E... Conheci Rose lá, né? E ela me convidou para fazer parte do grupo. Aí, nesse desfile que teve, né? Do Outubro Rosa, eu assisti isso. Inclusive, teremos uma caminhada no dia 18, próximo sábado. Próximo sábado. Vai ser incrível, estaremos juntas lá nessa caminhada. Com certeza. Aí a Rose, ela entrou na minha vida dessa forma, porque quando eu entrei no grupo, né, que eu conheci as amigas do peito,
elas conseguiram me tirar de um buraco que eu achei que eu não ia sair. Porque é sempre assim, né? A gente, quando está passando por uma situação que foge ao nosso controle, a visão é, não vou conseguir sozinha. Entendeu? Meu marido, ele não me abandonou, mas ele enfraqueceu. Ele não conseguiu me dar a força que eu precisava no momento, entendeu? Ao contrário, eu é que tinha que dar força para ele poder conseguir superar junto comigo. Mas é aquele negócio, levantar a cabeça, né? Olhar para frente, fé em Deus sempre, né? E é isso que eu tenho feito. E cuidando da saúde. Você consegue compartilhar para mim o que você sentiu, como foi a sua reação, o que você pensou quando você teve esse diagnóstico de fato? Olha, a primeira vez foi um susto muito grande, entendeu? Foi um susto muito grande porque quando eu fiz a biópsia, demorou quase 5 meses para me conseguir pegar o resultado. Eu tive que batalhar muito. Então, quando eu saí do laboratório com o resultado, eu já peguei, já abri. Eu tive um impacto muito grande, eu tive um susto muito grande. Só que meu marido estava dirigindo, então eu tinha medo de falar para ele. Aí eu fui, segurei a barra, né? Segurei a onda e fui até a minha mastologista, que era dia dela, né, da consulta. Aí eu consegui que ela me atendesse. Aí, quando eu entrei, conversei com ela, né, ela olhou o exame, ela falou, então você já sabe, tá aberto, né, você já sabe o que você tem. Eu falei, doutora, eu sei o que eu tenho, eu só quero saber qual é o próximo passo. Daqui por diante, o que eu faço? Uau! Entendeu? Aí, saí dali e chorei 5 minutos. Chorei até não aguentar mais. Levantei a cabeça e fui fazer o meu tratamento. Aí dei entrada, né, para fazer o tratamento todo em Rio Bonito. Graças a Deus, como eu falei, no início foi difícil. Eu fiquei muito depressiva. Meu marido, ele também ficou de uma certa forma. E quando eu conheci as meninas, elas conseguiram, sabe, me levantar mesmo de uma forma que hoje a gente tem uma amizade fora do grupo. Né? Não é só no grupo, é fora do grupo. Eu consegui amigas mesmo, entendeu? É uma levantando a outra. Quando a gente está assim, tem dia que a gente está mais quietinha, né? Quer ficar ali no seu cantinho. Aí a gente recebe uma ligação. Amiga, você está muito calada. Como é que você está? Vamos passear, vamos fazer alguma coisa diferente. E isso, né? Isso faz com que a gente, né, tenha força, tenha fé. E aquele negócio, encarar de frente, né, a batalha. E é isso. Incrível, Leila. Eu consigo visualizar no seu olhar que você é uma mulher, assim, de fato, de fé. Né? E que isso te fortaleceu. E aprendi com minhas amigas. Isso te trouxe força, né, de fato, porque tem pessoas que acabam entrando... A gente estava tendo uma palestra sábado, né, Rose? E uma psicóloga lá falou sobre isso, que a gente tem 2 tipos de pessoas. Umas, quando descobrem esse diagnóstico, elas se frustram, se fecham e se entregam à doença, né? E perdem, de fato, todas as esperanças. Mas tem a outra pessoa que, ela, apesar dos desafios, ela pensa o que eu posso fazer para poder lidar com isso e transforma os seus desafios em oportunidades. Então, você é uma mulher que vem superando os seus desafios, transformando a sua história em uma oportunidade de ainda ter fé, de ainda ter esperança, brilho nos olhos, porque é lindo os seus olhos. Obrigada. E luz para passar pra gente aqui e para as outras mulheres que fazem parte do projeto. Ó, vitoriosa, muito não vou falar guerreira. Parabéns pela sua história. Vamos continuar aqui conversando. Agora eu quero conhecer um pouco da história da Fernanda, que também é uma mulher forte e real. Tem o diagnóstico do câncer. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente da sua história e como você conheceu o projeto das Amigas do Peito. Bom, boa noite, Carol. Eu vou na contramão de tudo que elas falaram do processo delas.
Eu fui uma mulher que fiquei 10 anos sem fazer exame algum, nenhum. Eu tinha meus 44 anos quando eu fiz a última mamografia. Nessa época não tinha nada. Quando eu voltei a fazer foi quando eu estava com meus 54 anos, assim mesmo, não foi porque eu quis e eu fui forçada, porque eu fiquei viúva um ano antes. Aí nisso, naquele processo de luto, né, eu fiquei sozinha com um filho de 14 anos na época, a minha outra filha é casada. Fiquei naquele desespero que eu passei a ser o homem e a mulher da casa, administrando tudo, eu não sabia como fazer as coisas. O que aconteceu? Nesse meio tempo eu voltei para a academia, que eu estava parada, que eu sempre, desde os meus 42 anos, eu comecei na academia e não parei mais. Uau, temos uma mulher fitness aqui. Isso, vamos dizer assim. Então, quer dizer, nesse período que eu voltei para a academia, apareceu um caroço na minha mão esquerda. E ele doía de noite, doía, eu não conseguia dormir de bruço, de lado, me incomodava quando eu pegava meus netos no colo, né? Então eu comentei com o meu professor na academia. Ele falou que não iria fazer exercício peitoral, só de braço, perna, até eu ir ao médico. Quer dizer, praticamente ele me forçou a ir ao médico. Aí uma amiga minha me levou na ginecologista, ela passou todos os exames. Na minha mamografia, deu que era um nódulo benigno, BIRADS 2. Na outra, no ultrassom, deu que era um nódulo benigno, BIRADS 1. Que a gente sabe que 1 e 2 não é considerado câncer. Né? Do 3, para você ficar em alerta, do 4 e 5 e diante, você já pode começar a procurar um tratamento. Então, a médica virou para mim, falou para mim, olha, nos seus exames você não tem câncer, mas esse nódulo está bem grande. Vamos fazer o seguinte, procura a segunda opinião, porque eu não sou mastologista, eu sou obstetra e ginecologista. Aí eu fui numa mastologista. Só um momento. Muito importante essa atitude da médica, né? Porque ela orientou a procurar uma segunda opção. Isso. Existe possibilidade de médicos darem diagnósticos errados, Rose? Assim, sem passar para o próximo. Por isso que é importante buscar, né? A gente tem algumas pacientes, né? Porque nós não somos médicos. A gente está aqui falando, o nosso olhar é um olhar de paciente. Mas como nós estamos vivendo todo esse momento, a gente já tem uma experiência, a gente tem uma vivência. E aí, infelizmente, às vezes chegam pacientes, e geralmente vêm para mim, porque eu sou o primeiro contato, e a paciente conta a história dela, às vezes manda foto, manda resultado do diagnóstico, não está lá evidenciado um câncer, mas pela imagem que ela às vezes tira a foto da própria mama e manda para mim. Você vê como que eles confiam na gente. E aí eu falo, posso compartilhar com o meu oncologista? E às vezes eu compartilho, peço a opinião dele também, e tem a nossa opinião. Então tem uma paciente no nosso grupo, em especial, eu posso até dizer o nome dela, que não tem problema, e a foto dela está ali, que é a Patrícia Diana, que não tinha um diagnóstico ainda fechado de câncer, e eu comentava com meu esposo, eu não falava direto com ela, para não deixar ela, né, mais nervosa, eu falava, olha, tem alguma coisa errada, porque para mim isso aqui tem alguma coisa aqui, não dá para... E aí eu falava para ela, vamos ver uma segunda opinião, vamos ver. Até que ela conseguiu ser atendida pelo Dr. Edmar, que é o nosso oncologista, e ele falou para ela assim, olha, infelizmente agora é só um milagre, porque inclusive já passou para outro lugar. E aí ela começou... aconteceu o caso da Leila, né? Isso. E ela começou o tratamento, está aí na luta, eu tenho certeza que é mais uma das nossas aí que já está contando sua história. Vitoriosa. Mas foi difícil. E se ela parasse no meio do caminho, talvez ela não tivesse aí para contar a história. Nossa, muito forte. Fernanda, pode continuar compartilhando a sua história, porque eu até pedi para que Rose pudesse falar por conta dessa importância, né? Primeiro, de a gente se cuidar, buscar o autoconhecimento, se conhecer, buscar ajuda médica, né? Porque ela identificou rápido a Leila. A Fernanda já demorou um tempo mais para poder buscar esse diagnóstico. E aí você pode continuar contando para poder a gente entender. Carol, então para você ver como é que as coisas têm sempre dois lados.
A gente Sim. nunca pode, né, Rosa? A gente sempre fala isso, que a gente nunca pode levar em consideração o caso de uma ser igual à outra. Sim. Porque, apesar do meu tumor ter ficado esse tempo todo sem fazer exame, meu tumor estava grande, eu tive que fazer uma mastectomia. Eu só foi descoberto na biópsia que eu estava com câncer, né? Então, o médico tirou a mama. Nisso que tirou, eu já não tive esse diagnóstico tão assim pesado. O meu foi carcinoma ductal invasivo. Invasivo é quando já sai do canal do leite e ela começa a andar. Então, nós temos os linfonodos. Os sentinelas são os primeiros, que ali ele para. Sim. Então, dali ele vai inchando, até não aguentar. E vai passando para outros linfonodos. Então, tem mulheres, né, Rosa, que faz o esvaziamento axilar. Outros não. Eu tirei 2 sentinelas. Desses 2 sentinelas, um estava comprometido e o outro 100% livre. Não tinha. Então, eu não precisei fazer o esvaziamento por causa disso. Mas já tem pessoas, mulheres, que quando fazem esvaziamento da axila, o que acontece? Ela corre risco dali ter saído algum nódulo, alguma célulazinha cancerígena e passar para a corrente sanguínea. Aí os médicos, quando volta a doença, as mulheres falam assim, mas por que o médico não viu antes? Eu fiz todo o protocolo, fiz químio, fiz rádio, isso aconteceu. Porque os médicos falam que eles não têm como saber quando vai para a corrente sanguínea, só tem como saber quando ele aparece novamente. Às vezes aparece com metástase, como o Rose está falando. Então, nós temos o câncer luminal A e o luminal B. O meu foi luminal A, que é o mais lento. Ele não é tão agressivo, não é tão severo. Mas, mesmo assim, eu fiz 8 sessões de quimioterapia, 15 de rádio. Terminei as rádios, foi em janeiro de 2024, né? Então, 2023 passei um ano todo fazendo tratamento, 2004, janeiro, terminei. Então, da agora em diante, estou fazendo bloqueio hormonal. Comecei também com tamoxifeno, mas o tamoxifeno me deu problema no endométrio, começou a aumentar com 3 meses, o médico trocou, hoje estou no anastrozol. Como a amiga Leila falou, ele dá dores nos ossos, mas por que dá dores nos ossos? Porque ele bloqueia todo o seu hormônio do corpo. Nós ficamos sem hormônio nenhum no corpo. Como bloqueia todo, bloqueia também os hormônios dos ossos. Então, onde você acaba tendo osteoporose, artrose, essas coisas todas. E a gente vai levando. A gente tá, como o Rose diz, a gente está rindo, sobe escada. Ai, mas vamos embora, meninas, vamos seguir em frente. Ter a positividade é importante, né? Muito, para que a gente consiga muito avançar, para que a gente consiga olhar lá na frente. Eu sei que, às vezes, essa positividade, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Às vezes, não é só isso que funciona, né? Mas ter o pensamento positivo faz com que a gente eleve o nosso estado emocional a uma outra realidade, né? E eu já ouvi dizer, Rose, que muitas mulheres já tiveram diagnóstico de câncer, acabaram desenvolvendo câncer por conta de depressões, por conta de doenças, de mulheres que já sofrem outras realidades, outras situações em casa. Isso é possível? Então, é um pouco difícil de afirmar isso. Sim. Se você for para a ciência vai dizer que não. Que não, né? Ela não teve um câncer porque ela teve uma depressão. Mas eu percebo que o nosso emocional, ele influencia muito no nosso organismo. Sim. Eu não vejo nenhum paciente do nosso grupo que não precise de atendimento terapêutico. Todos precisam de um atendimento psicológico. Eu acho que, aliás, toda a população. Mas o paciente oncológico, de uma forma geral, eu não vejo que eles possam ficar sem esse atendimento. Então, eu creio que o emocional influencia, mas a gente não pode dizer com certeza que a pessoa teve um câncer porque ela teve uma depressão. Tem muita gente que tem depressão e não tem câncer. Então, isso aí são vários fatores, né? O organismo de cada um é diferente. Então, a gente já tem, talvez aquela pessoa já tinha probabilidade para ter um câncer e ela com as questões emocionais, tudo isso foi... Pode ter desencadeado, mas não significa que a falta de autocuidado, depressão... Exato. Senão a gente vai ter aí... Nossa, eu acho que a população inteira tem essa questão e vai ficar complicado. Mas, Carol, já que eu queria puxar um gancho no que
Fernanda falou sobre a questão, porque às vezes a mulher ela não sabe, né? Quem não está passando pelo processo de um câncer de mama não sabe. Mas a gente, além de fazer a cirurgia da mama, retirar a mama, ou retirar um quadrante, o tumor em si, a gente também faz um corte embaixo da axila, né? Então, todas as vezes que a paciente faz a cirurgia, ela também faz um corte embaixo da axila. Eu também retirei 3 linfonodos, né? Para eles analisarem, para ver se tinha passado. Mas, em alguns casos, a mulher que faz a mastectomia, principalmente, ela precisa esvaziar a axila toda. E esse braço, ele fica um braço sem defesa. Então, a gente precisa ter todo um cuidado com esse braço. Então, o paciente, quando ele vai, por exemplo, acontece alguma coisa com ele, ele precisa de algum atendimento médico, ele chega num posto de saúde, na UPA, aquele braço ele evita verificar a pressão, aquele braço não pode tomar vacina, aquele braço não pode fazer exame de sangue. Então, todo esse cuidado que o paciente precisa ter. Você vê que não afeta só a mama, né? É um câncer de mama, mas que afeta a nossa saúde física, mental, sim, algumas emocional, pacientes, inclusive, todo o corpo. Precisam fazer fisioterapia, porque o braço a gente não consegue levantar mais como a gente levantava, você não consegue pegar um balde, a gente tem que evitar um monte de coisa. Por isso que às vezes o paciente ele não tem condições de retornar ao trabalho, porque ele não fica em igualdade com o outro que está trabalhando. Ele tem várias situações que ele fica indefeso, ele fica numa situação mais vulnerável, né? E aí a gente precisa ter um olhar mais atento para isso. Sim. Eu falo que a gente está caminhando nessa questão, mas há muito que se pensar. Principalmente na volta desse paciente ao mercado de trabalho, que é uma questão muito séria. Exatamente. Porque o paciente fica marcado, né? Fica ali quase que na testa dele. Paciente oncológico. Ninguém quer admitir para trabalho um paciente que ele é paciente oncológico. A probabilidade não existe idade, né? Às vezes mulheres tão jovens. Crianças, né? Crianças. E é difícil voltar ao mercado. É difícil. Então, e a gente também tem muitas dificuldades, muitas dores, muitos momentos de precisar voltar ao médico. E qual é o empregador que vai querer, né, uma pessoa assim? E aí a gente encontra várias barreiras. Não sei se eu estou tirando suas perguntas, mas a gente encontra várias barreiras. Porque essas pacientes, às vezes, não recebem o seu benefício, né? O INSS corta porque diz assim, você pode voltar para o trabalho. E como que você volta para o trabalho nessa situação? E é por isso que as amigas, sim, por isso que as amigas do peito a gente se junta, a gente ajuda, a gente monta a cesta básica, a gente tenta ajudar aquela que está em situação mais difícil, né? Porque a gente está aqui para uma abraçar a outra e dizer, olha, vai passar. A gente sempre diz que o nosso objetivo é dizer que o câncer ele não é uma sentença de morte. Ele pode ser um recomeço. Sim. Mas a gente não está aqui para romantizar. Não. Porque a verdade, ela somos é muito mulheres dura. fortes, mas somos reais, né? Exato. E somos vulneráveis, frágeis, sim. Né? E precisamos dessa rede de apoio. Verdade. Por isso nós estamos aqui hoje. E voltando para a Fernanda, que estava compartilhando a sua história. Fernanda, você falou que precisou retirar a mama, né? E sim. Eu queria saber, assim, qual foi o momento mais marcante, não sei se esse, mas o ato de se olhar no espelho, de se enxergar como mulher. Como foi esse processo para você? Por incrível que pareça, eu levei tudo na brincadeira. Que bacana. Né, Rose? Foi. Vocês Até encontraram. hoje. Até hoje eu levo na brincadeira. Isso aí nunca se. Eu levei choque de me olhar no espelho e saber que eu não tenho peito. Eu até esqueço. Às vezes saio de casa, estou procurando peito, não sei onde eu botei, né? Às vezes boto, mas também lá na academia eu falo com as minhas amigas. Eu sou a única mulher que posso botar o peito na máquina de lavar. Porque vocês não podem, porque eu tiro meu peitinho, boto para secar. Você, no caso, não tranquilo. fez a reconstrução. Não. Você Tô na fila. Tá na fila. Estou na fila agora, tomei a decisão, tomei coragem, depois de 2 anos. Eu fui fazer uma ultrassonografia esses dias, o médico me enfiou na cabeça que eu deveria fazer. E como a gente fica mesmo com a roupa torta tal, eu vou fazer por isso, não por estética. Mas você falou que está na fila, então, no caso, esse processo, esse procedimento, ele acontece de forma pública também? Também. Ah, que bacana. Entendeu? Inclusive, depois ele falou que posso fazer assimetria no outro também, tudo pelo SUS. É entendeu? tudo um processo. Sim. Não é rápido, mas existe, né? E
É só que às vezes a paciente ela já nem quer mais. Foram tantos momentos de dor, de cirurgia, que às vezes ela prefere não fazer mais nada, né? Deixa quietinho. Mas muitas fazem e fica tão lindo, né? A gente tem vários casos no grupo e depois a gente consegue também, porque quando reconstrói a mama, não reconstrói o mamilo, reconstrói só a mama. Sim. E aí fica sem o mamilo. Aí a gente tem outros parceiros que nos ajudam a fazer uma tatuagem que parece um mamilo direitinho. É tipo a micropigmentação. Inclusive, depois eu vou te passar o perfil da Natália Beauty. Não sei se você conhece essa profissional, mas eu fui em uma palestra dela, do Sebrae, para mulheres empreendedoras no Rio. E ela tem um projeto incrível para mulheres dessa luta do câncer de mama, e ela faz essa reconstrução. O Instituto faz, inclusive, também de forma gratuita. É um processo, você tem que se inscrever, mas você, enquanto idealizadora do projeto, você pode ver como que é, as informações. Eu vou te passar um pouco mais. Eu achei lindo, lindo, lindo o projeto dela, passou o vídeo no telão, fiquei muito emocionada. E aí é esse processo mais estético, né? Isso. A Fernanda falou que levou de boa, mas tem mulheres que de fato acabam ficando com a autoestima baixa por conta de se olhar e já não se ver mais como mulher. Então acho que é importante depois você conseguir trazer aí também mais esse benefício. Na verdade elas. a gente até tem. A gente tem esse benefício. A gente tem a Deise Bigo, que é uma profissional em Niterói, que faz pra gente. Mas o que acontece é que a maioria das pacientes não fizeram reconstrução e não querem fazer. Então, assim, aos pouquinhos vão surgindo, mas a gente tem. Quando você tiver com tudo certinho, vamos lá fazer ou com a Deise Bigo, ou quem sabe com a Natália, né? É porque eu acho que as meninas não fazem pelo mesmo motivo que eu demorei esse tempo todo. A gente tem que ficar com... Como se fala? Expansor? Não, eu não vou botar o expansor, já vou botar direto. O dreno. E eu sou sozinha, eu só tenho um filho adolescente. Então, a questão de quem vai cuidar de mim? Quem vai me dar banho? Quem vai fazer minha comida? É um processo cirúrgico, porque cada mulher tem uma história, né? Isso. Então, eu pensava nisso, mas através do grupo Amigas do Peito, as meninas me deram o maior incentivo e elas falaram, pode fazer que um dia uma vem te dar banho, outra faz a sua comida, então já tem a turminha patotinha que elas já vão cuidar de mim. Você não está sozinha. Aí depois disso, elas me deram maior força, quando souberam que eu estava afim de fazer. Não, pode fazer que você não vai ter ninguém aqui, porque a minha filha é casada com um filho pequeno, né? Aí elas me deram maior força. E de noite a gente deita, vai dormir mesmo, é mais tranquilo. Só em saber que elas vão cuidar de mim, no fato de me dar banho, que eu não vou poder levar... O médico já falou, durante 15 dias não pode levantar o braço, depois pode começar. Porque quando eu tirei a mama foi mais fácil. Eu já cheguei em casa no outro dia já fazendo meu café, que o médico já autorizou. Então eu fazia, com 30 dias, ele autorizou varrer a casa, eu já limpava a minha casa. Com 1 mês e meio eu voltei para a academia, eu já estava malhando, né? Então, foi mais tranquilo. Na minha quimioterapia, eu malhava, eu arrumava a minha casa, eu fazia minha comida. Graças a Deus, Deus foi perfeito comigo, que eu não tive problema de enjoo, que muitas mulheres têm, e não é frescura delas, é real, mas tem outras que já não têm. Eu já tive essa sorte, talvez Deus teve o cuidado comigo, porque sabia que eu era sozinha, eu teria que fazer minha comida, senão como é que eu ia comer? Talvez, Fernanda, foi o seu corpo que já estava até mais preparado, porque é aquilo que eu falo sempre. Como é importante uma atividade física, né? Sim. Quando a gente recebe diagnóstico, o seu corpo ele está mais preparado, porque você faz atividade física, o seu passar por esse momento é diferente daquele outro que não estava preparado. Inclusive, hoje eu estava conversando com Leila, ela estava vindo para cá, que eu estava sentindo muitas dores no corpo, né? Sim. Mas... por incrível que pareça, falei com ela, quando eu chego na academia sentindo dor, eu começo a fazer exercício, né, musculação, quando eu vejo aquela semana passa. O seu condicionamento físico já está ali mais preparado, de fato. Como olha, eu na academia, se o meu professor um dia for ver, ele vai falar que isso é verdade. Eu já cheguei a fazer exercício com peso de 7 quilos em cada braço. Mas eu posso fazer levantamento de peso, porque eu não tirei... Olha só, gente, nem peso eu tô pegando, não tô fazendo não, levantamento. Porque eu não fiz esvaziamento. Agora, quem faz já não pode pegar peso.
Porque o braço incha. Fernanda, você está me dando um banho aqui de mulher fitness. Porque eu não faço nada de academia. Tenho que voltar a fazer, Fernanda. Eu 6h30. Hoje falei com Inspiração pra mim. Falei, Rose, que eu durmo cedo, mas também 6h30 da manhã tô batendo lá na porta da academia. Arrasou. Você é uma mulher muito forte. Obrigada por compartilhar a sua história. Irreal, um exemplo. E, de fato, eu não gosto da palavra guerreira. Né? Eu acho que a gente está sempre lutando. Eu também não. Então, independente se você está passando nesse processo ainda, você sim é uma mulher vitoriosa, porque você está vencendo a cada dia. Então, eu sempre falo, você é muito vitoriosa, ao invés de falar, você é muito guerreira, né? Não fica melhor? Fica bem melhor. Então, você é uma mulher vitoriosa, parabéns por essa força. E que você continue assim, e conta comigo, tá? Que eu também vou lá fazer um cafezinho pra você, um bolinho, o que tiver que fazer, pode contar comigo. Eu não faço parte ainda do projeto, assim, totalmente, mas eu já me sinto parceira. Com certeza. Rosa? Então, eu também quero ajudar. Para você ver como é que essa rede de apoio é importante. Sim. Porque quando eu entrei no grupo, que foi no mesmo ano, que eu ainda não tinha nem operado ainda, uma amiga me encontrou, entra aqui no grupo, ela me jogou no grupo. Aí eu tentei sair, não foi, Rose, algumas vezes, aí depois eu voltava e conheci a nossa Beth, que Rose falou. E a Beth, ela foi exemplo para muitas de nós no grupo, por ela ser metastática, o quadro que ela tinha e a força que ela tinha de querer viver. Então aquilo não permitia a nenhuma de nós nos entregar, né? Porque a gente sabia o problema dela e ela ali lutando para viver, e a gente com um problema tão pequeno na frente do dela ia se entregar como? Era vergonhoso, né? Então a gente lutava muito por causa disso. Aí é onde eu passei a sair com as meninas, passei a me envolver mais no grupo, e isso aí, de fato, tem muitas meninas que até colocam às vezes, né, dando uma puxadinha de orelha, menina, vamos participar, as novatas, vamos sair, mas isso é importante, elas podem pensar que não. Mas é bom, porque a gente ri, se distrai. Quando o Rose faz assim um passeio, quando o Rose faz o passeio é maravilhoso. A gente vai, a gente ri o tempo inteiro. Eu esqueço quem eu sou, eu esqueço até que eu moro em Itaboraí. Então eu quero... Porque quando a gente está sozinho e a gente se fecha, a gente acha que só o nosso problema é grande, né? Mas, e aí é importante falar sobre isso, porque o movimento Uma Mulher Forte e Real, ele fala muito sobre as histórias, né? Que a sua história tem o poder de transformar outra vida. Então, quando vocês fazem essa roda de conversa, esse grupo que estão sempre juntas, uma compartilhando a história da outra, você, às vezes, sem perceber, você já está transformando a vida da mulher que está ao seu lado, levando força para ela, levando inspiração para ela, e ela automaticamente já esquece. Nossa, eu pensei que eu tinha problemas, né? Mas realmente a Fernanda tem mais problemas do que eu, então por que eu vou olhar para minha história com dor? Eu sei que dói, mas não é como dói, é como você faz acontecer, como você olha para essa dor. Então, é continuar firme, continuar em frente, com muita fé no Senhor. Eu falo que nós somos mulheres fortes porque somos fortalecidas no Senhor. Ou fortalecida na sua fé. Eu não sei qual é a sua fé. A minha fé é em Deus. Mas você tem que ter fé em algo, principalmente em você mesma também. Né? Então, essa é uma das missões do Movimento da Mulher Forte e Real, e eu vejo aqui que também das Amigas do Peito. Rose, tirando assim de tudo que você já viveu hoje, né, do projeto, o que você tem de maior, qual é o maior aprendizado que você tem para compartilhar com a gente sobre levar essa missão, transformar esse movimento, ajudar tantas mulheres? Nossa, o maior aprendizado que eu levo de tudo isso é que é impressionante quando a gente vai fazer o bem, a gente pensa que você está ajudando alguém, mas você sai melhor. É exatamente o que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Então eu vejo dessa forma. Às vezes a gente dá e a pessoa nem reconhece, né? Porque a gente encontra todo tipo de pessoas no nosso caminho. Mas a gente continua fazendo, porque o que você está fazendo aqui pelo outro, eu tenho certeza que tem um reconhecimento muito maior vindo de Deus. Então, quando a gente vai ajudar, quando a gente vai abençoar, a gente sai muito mais abençoado. Sim. Tem uma frase que eu vi esses dias que é de fato isso que você falou agora, né? Você não tem que se preocupar se o outro vai valorizar aquilo que você fez ou não. E se você fez coração, se eu fiz coração pra você, você não me deve nada. Isso porque aí. eu fiz coração.
quando a gente serve, né, quando a gente contribui, a gente recebe de volta automaticamente. É a lei da semeadura, né? A gente Exato. colhe aquilo que a gente planta. A gente não tem que fazer esperando que a gente vai receber de volta. Mas se você planta coisas boas, você pode ter certeza que Deus vai preparar coisas incríveis para sua vida. Pode falar, Verdade. Fernanda. Inclusive, a Rose está falando isso, é uma verdade. Jesus passou por isso. Quando Sim. ele curou os 10 leprosos, né? E só um retornou para agradecer a ele. É verdade. Os outros 9 viraram as costas e foram embora. E ele fez um milagre na vida dos 10. E só um retornou. Então, é o que você também falou. Se a gente for olhar para isso, a Rose tinha parado de ajudar os outros, né, Rose? Já. É porque ela faz de fato de coração. De coração. Então, Aham. se ela fez de coração, Tá ela fez feito. porque ela quis. É. Ela não está esperando nada em troca. Mas ela é uma mulher tão abençoada que ela já recebe isso automaticamente. Amém. Né, Rose? Rose, o que falta para o projeto Amigas do Peito crescer e se consolidar? Aqui na cidade e em outros lugares. Olha, tem algumas coisas, né, que a gente tem batalhado aí. E a principal coisa que a gente precisa é um espaço nosso para as Amigas do Peito. É um espaço para a gente chamar de nosso, né? Hoje a gente tem um espaço cedido lá em Manilha, mas não é nosso, é cedido. Nós vamos estar lá, né, dentro do contrato até 31 de dezembro e a gente precisa de um espaço para as Amigas do Peito. Eu acredito que a gente tem feito um trabalho de ajuda no município tão grande, a gente tem abençoado tantas vidas e aí a gente precisa desse carinho, desse olhar mais atento aí dos nossos governantes para nos ajudarem, porque na verdade nós estamos trabalhando para o município, né? Fazendo o nosso trabalho com amor, sem receber nada em troca. A gente está recebendo aquilo que vem de Deus e que já é muito bom, eu agradeço, mas a gente precisa de um espaço, Sim. um espaço nosso. E eu creio que a gente vai conseguir. Quem sabe em breve a gente não volta aqui Eu pra tenho contar certeza. essa bênção. Eu tenho certeza. Ó, então vale ressaltar aqui esse recadinho importante para os nossos governantes que estão governando nossa cidade com excelência, para que a gente tenha cada vez mais espaço e mais força para poder fortalecer essas mulheres na nossa cidade que precisam tanto de acolhimento, né? Eu já vejo que muitas coisas estão acontecendo, né? Mas que essa casa é essencial, né, Rose? Como você falou, é Sim. importante. Então que a gente consiga aí essa casa que a gente precisa para poder acolher tantas mulheres, né? É porque o paciente, quando ele recebe diagnóstico, ele não sabe para onde, Pra ele onde vai. ir. Porque o Exatamente. tratamento é feito fora do município. Então ele fica realmente perdido. O que, Sim. que nós estamos fazendo? A gente dá o nosso contato. Inclusive eu quero deixar aqui o contato mais uma vez. Nosso contato é 21 99369 8100. Né? A gente deixa o nosso contato porque aí a gente orienta. Porque o paciente oncológico ele não pode perder tempo, porque o câncer não espera. E às vezes o paciente faz um percurso errado, diferente do que ele tem que fazer, ele perde muito tempo e aí a doença avança. Então, quando a gente recebe alguém, olha, essa pessoa recebeu o diagnóstico e não sabe o que fazer, que a gente orienta, a pessoa vai certinho, no caminho certinho. É sempre bom quando a pessoa não sabe procurar um posto de saúde, mas às vezes no meio do percurso eles acabam se atropelando, porque acha assim, vou pelo posto, vai demorar, vou não sei o que, aí tenta mudar o sistema, né? Sim. Burlar. Sim. Eu vou por aqui, vou fazer desse jeito. E acaba fazendo tudo errado. A gente tem pacientes com situações críticas porque não foram pelo caminho correto. Eu sei que não é fácil, né? Mas é desafiador, mas eu acho que é possível, né? Ter força e ter essa casa para que tenha esse acolhimento. Então, lá além de acolher esse paciente que vai chegar, né, com diagnóstico, vocês também vão ter outras atividades, como psicólogo, o que mais Exato, vai ter? A gente já faz um trabalho lá no Instituto, a gente tem aulas de artesanatos, né? A gente tem o nosso bazar, que é a forma que a gente tem para arrecadar algum fundo, a gente tem um dia de massagens, então a gente tem um ensaio do coral. Tendo uma casa, um espaço, a gente vai poder ter esse acolhimento de uma forma
mais, como que eu vou dizer, mais prazerosa, porque a gente vai ter um ambiente adequado, né? Sim. Hoje a gente tem tudo meio que atropelado, porque fica tudo junto. Um dia tem que ser isso, outro dia outra coisa, o espaço é pequeno. E são muitas pessoas. Nós estamos para receber, uma notícia boa aí para as amigas do peito, nós estamos para receber 15 notebooks, né, que a Petrobras vai doar para a gente. Já temos até o compromisso deles com relação a isso. Participamos de um edital e a gente ganhou, né? A gente está aguardando. E aí, por quê? O nosso objetivo é fazer a inclusão digital dessas pacientes. Sim. Isso vai ser uma maneira de ajudá-las também a sair um pouco do problema, a conhecer um outro mundo. Enfim, ajudar a paciente a passar por esse processo. Mas e aí o espaço? Que a gente tem é pequeno. É pequeno. Se a gente coloca Rose, 15 pessoas... Você já conta comigo também nessa casa, nesse projeto, porque assim, você falou algo muito importante, né? Que é difícil as mulheres conseguirem voltar ao mercado de trabalho. Mas eu sou uma mulher empreendedora e defendo o empreendedorismo feminino. Então eu acredito assim que se não existe possibilidade de talvez o mercado de trabalho aceitar essas mulheres, a gente pode capacitar essas mulheres para que elas tenham toda a habilidade que elas precisam, né, para elas terem força no empreendedorismo e descobrirem o seu propósito, a sua missão, né, e transformar esse desafio em, de fato, uma nova oportunidade de seguir em frente. Né? Então, o empreendedorismo hoje tem ajudado muitas mulheres. A gente não precisa, às vezes, de um CLT para poder continuar sobrevivendo. Né? O empreendedorismo hoje, muitas mulheres, as mulheres vêm ganhando força no mercado. E a gente então, tem muitas conta ideias. Com a gente para poder fazer lá a gente tem uma muitas ideias, Carol. A gente tem a Fernanda, que quer ajudar, ensinar a fazer bolo. A gente tem outras que querem ensinar a costurar. A gente não tem o espaço. Mas eu também queria deixar aqui uma dica. Uma dica aí para os nossos vereadores, nossos amigos também, que a gente precisa fazer projetos de leis que façam com que as pessoas do município tenham acesso a esses empregos. Então, uma dica aí, os pacientes oncológicos, precisamos separar um percentual para que as empresas possam admitir, né, tantos por cento de vaga para pacientes oncológicos. Como já existe para os deficientes físicos, Exato. né? Tem pessoas cadeirantes que já conseguem ocupar espaço no mercado de trabalho. Isso. E, na verdade, o paciente oncológico, muitas das vezes, nós somos considerados deficiente físico. Sim. Nós temos, inclusive, a nossa identidade, né, como deficiente físico, porque você perde uma parte do seu corpo. Então, a gente também tem essa possibilidade. É claro que tem alguns pacientes que não têm a sua identidade, mas você pode fazer, viu? A gente está aqui para orientar, para ajudar, para falar dos direitos. Por isso que a importância do projeto, do Instituto, que é para que esse paciente entenda que ele passou por tudo isso e está passando, mas que de um limão você pode fazer uma limonada. Né? Então, a ideia é essa. Perfeito, Rose. E eu queria perguntar agora para Fernanda e para Leila, né, olhando para trás, para tudo que vocês já viveram, e também para você, né, Rose, cada uma pode falar rapidamente uma frase, porque você também passou por esse processo, ainda vem se tratando, se cuidando, mas o conselho que vocês dariam para vocês mesmas, lá atrás, de como superar, de como agir, para que esse conselho possa alcançar outras mulheres. O que você diria para você quando você descobriu esse diagnóstico e no início do processo que foi, de fato, bem desafiador? Bom, se eu fosse falar para mim lá atrás, eu falaria força e fé e segue à frente, que você vai vencer. E eu fiz isso e posso me dizer que eu sou uma vencedora nesse trajeto. Que hoje eu estou bem melhor do que lá atrás. Amém, graças a Deus. E você, Leila? Bom, eu diria para mim mesma, não, faça igual, porque quando eu descobri que eu estava doente, tipo assim, eu encarei e fui em frente. Eu nunca parei. A Rose está aqui de prova que eu estou numa batalha atrás da outra. Eu tive vários outros episódios, né? E nunca desisti. Nunca, sempre de cabeça... Eu achei perfeita a sua colocação, porque quando você estava contando a sua história no início, você logo falou para a doutora, o que eu preciso fazer?
Então Isso. você focou de fato já na solução. Na você solução, não focou isso. no problema. Não queria perder tempo, Né? não perder tempo. O que eu preciso fazer? Isso aí. Isso foi incrível. Então esse é o conselho que você daria para você, de Vai fazer a em frente mesma e coisa, faça a vai em mesma frente. coisa. Encara a vida, encara o problema e vamos à luta. É isso. Eu diria para mim e para você que recebeu o diagnóstico do câncer, talvez esteja passando por esse momento aí difícil, vou resumir numa frase: não desista, você não está sozinho. Perfeito, Rosa. Isso aí, né? Perfeito. E eu participei de um evento que vocês estavam presentes. E aí vocês sempre cantam, né? Agora o grupo participa de eventos e aí vocês levam um coral. Isso. E aí vocês cantaram a música Ei Medo, Eu Não Te Escuto Mais. Nossa, eu me arrepiei, porque de fato, né, quando a gente fala pro medo que a gente não escuta mais ele, quando você perde esse medo e vai em frente, né, você consegue alcançar lugares ainda maiores, né, passar por todo o processo com mais força, com mais coragem. Então eu acho muito bacana, né? Queria só pra gente fechar, antes de a gente fazer os agradecimentos finais, que você compartilhasse um pouco, né, de como faz para poder chegar até as Amigas do Peito, né, o que vocês podem levar para os lugares, né, para os eventos, para as palestras, como vocês já levam o coral, para Então, que as pessoas possam alcançar vocês. a gente sempre deixa o nosso contato, né, o nosso celular, que eu vou pedir para depois a Carol deixar aí A também, gente né? vai botar na tela. Isso. A gente sempre fala do nosso Instagram, @Amigas do Peito Itaboraí. A gente também tem um canal no YouTube, Amigas do Peito Itaboraí. E a pessoa entra em contato através dessas redes sociais ou pelo WhatsApp e a gente conversa, a gente orienta e a gente diz como que faz, né? Tanto a orientação do paciente quanto aquele que deseja que a gente vá ao seu espaço para levar um pouco do que a gente tem vivido. Então, a gente, nessa caminhada aí, a gente já foi para várias empresas, a gente foi para a Compes, amanhã a gente vai para Petrobras, lá no Isso. Rio, a gente foi para a Seduc, no Rio de Janeiro também. Então, a gente está sempre saindo em empresas, escolas, postos de saúde, hospitais. Então, se você deseja as Amigas do Peito nesse espaço, você pode entrar em contato conosco. A gente não cobra nada, mas a gente sempre pede para que a pessoa, se ela conseguir, alimentos não perecíveis, porque a gente monta a cesta básica para as pacientes. Então, quem puder ajudar dessa forma, é só entrar em contato conosco. Eu acho que o mundo vai ficar melhor se todo mundo fizer um pouquinho, né? A gente pode sempre ajudar alguém. E o nosso objetivo é levar as informações. A gente não quer estar cobrando nada por isso. Sim. Mas se a gente puder ajudar aquelas que estão passando por um momento mais difícil, de não ter nem o que comer, é sempre bom a gente poder ajudar. Perfeito, Rose. E não só convidar vocês para participarem, mas de fato fazer exatamente o que você falou, né? As pessoas, vocês podem entrar em contato com a Rose, com as Amigas do Peito, para poder contribuir de alguma forma. Se você é uma empresa, uma instituição e você quer ajudar o projeto, né, entre em contato com a Rose, que eu tenho certeza que ela vai acolher aí sua marca, para que a gente possa estar potencializando, divulgando. E a gente precisa também, Carol, de profissionais que possam nos ajudar. Por exemplo, a gente precisa de profissionais que possam nos ajudar na questão das redes sociais, porque a gente não entende nada disso. Então, a gente precisa de profissionais assim, profissionais que possam nos acompanhar, fazer fotos, e a gente não tem, né? Eu acho que isso tudo vai fazer com que o trabalho fique mais bonito. E a gente precisa dessa ajuda. Profissionais como advogados para ver as causas das pacientes. Então, a gente precisa de muita ajuda. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai poder colaborar de alguma forma. Com certeza, Rose. Eu tenho certeza que essa conversa aqui hoje não vai ser em vão. Né? A minha missão enquanto idealizadora aí do projeto é levar a voz de vocês para o mundo, para que a gente possa estar compartilhando essa história de vocês. Amém. Eu vou continuar acompanhando o projeto. E por falar também em profissional de vídeo, né? Eu quero fazer um agradecimento especial. Hoje nós estamos aqui com a Priscila Chagas, storymaker, fotógrafa, videomaker. Ela faz tudo, gente, é maravilhosa. E hoje ela está aqui acompanhando a gente para também ajudar a gente nessa missão de compartilhar a nossa história lá no Instagram. Depois a gente vai postar um vídeo lá. E
agradecimento às amigas do peito, né? Porque com a agenda cheia, dedicarem o seu tempo. Rose, você é uma mulher incrível, super também. necessária. Eu falei pra ela que antes de começar a gravação que ela é a resposta que o mundo precisa. E de fato, o que você tem feito por outras mulheres é sensacional. Não só pelas mulheres, mas pelas crianças, pelos homens que também chegam, né? Porque Amigas do Peito é muito mais do que só um projeto, mas é de fato uma rede de apoio, de acolhimento. Então que Deus te fortaleça cada vez mais Amém. para que você continue cumprindo a sua missão. Vamos dar as mãos aqui todas nós, né, que juntas somos mais fortes. É bem clichê essa frase, mas é verdade. E eu acredito em mulheres fortes e reais de verdade que fortalecem umas às outras. A gente tem até uma frase ali, ó, mulheres poderosas empoderam outras mulheres. Com mas certeza. muito mais do que esse empoderamento, né, superficial, mas um empoderamento real. É dizer, eu tô aqui, conta comigo, o que você precisa, eu tô aqui para te escutar. E de fato fazer isso que a Rose faz. Acompanhar, acolher. Então, muito obrigada, Rose. Eu que agradeço. Agradecer também mais uma vez ao estúdio Strike Podcast por estar nos recebendo aqui para gravar mais um episódio do podcast Uma Mulher Forte e Real. E hoje nós compartilhamos histórias de coragem, de força. Se você ainda não segue o nosso canal aqui, já clica aí para poder seguir, continuar acompanhando essa história, deixa o seu curtir, deixa o seu like, né? E continue nos acompanhando também no Instagram, @umaMulherForteEReal. E essa foi mais uma história de coragem, força, de superação, de sucesso, porque o sucesso ele vai muito além do que bens financeiros, mas cada uma aqui tem uma história de sucesso, porque está de pé, firme, resiliente, perseverante. Muito obrigada a todas vocês e até a próxima.